Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Hoje vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 9, versos 22 e 23, que dizem: Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois esses já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que seus pais disseram: idade ele tem, perguntem a ele. Bom, queridos, aqui vemos novamente uma situação comum na passagem de Cristo aqui na Terra, né? As pessoas com medo das autoridades religiosas, com medo de viver, de experimentar, de desfrutar de Cristo em toda a sua plenitude, em tudo que ele representava, por medo. Medo do que as religiões dizem, medo do que os mandamentos de homens dizem, e por isso tinham medo, né, das autoridades religiosas. Em João capítulo 7 nós vimos que ninguém falava dele abertamente por medo. E é impressionante, queridos, que para o mal triunfar, basta que os bons se calem. Basta os bons não fazerem nada que os maus vão triunfar, mesmo que sejam 2, 3 ou 4. Os maus, em geral, são poucos, né? As pessoas perversas mesmo. Mas eles triunfam porque os bons se calam. Quantas e quantas vezes você já ouviu as pessoas boas dizendo que não se metem com política, não se envolvem na política, porque é um meio muito corrompido? Ora, se é um meio muito corrompido, é mais um motivo para os bons ingressarem e buscarem mudar a situação. Porque se todos os bons disserem essa mesma coisa, quem é que vai estar liderando a nação? Ora, somente os maus. E os maus agradecem. Muito obrigado por todos os bons deixarem todos esses recursos da nação inteira para nós comandarmos e definirmos. Então é um tiro no pé, né, queridos? É um tiro no pé. Infelizmente, o nosso país sofre muito por causa dessa mentalidade. Bom, em João capítulo 12, por exemplo, nós vamos ver que muitos, inclusive das autoridades, dos líderes, creram em Jesus. Mas, por medo dos judeus, não confessavam para não serem expulsos da sinagoga. E aí o João, o apóstolo João, conclui, né? Porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então, queridos, nunca troque Cristo pela glória dos homens. Siga Cristo, siga o que ele ensina e deixe os homens dizerem o que eles quiserem. Siga Jesus sempre. Não tenha medo, querido, de seguir Jesus. Ele realmente é o norte, ele é a expressão exata de Deus. Como o Salmo 27 diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem eu temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Então siga a luz, siga Jesus. Por mais que mesmo quando o ensino de Cristo entrar em confronto com o ensino de algum líder, prefira Cristo. Sempre prefira Cristo, porque infelizmente muitas pessoas se enganam e criam mandamentos de homens. Em Isaías 51 nos diz: não temam o opróbrio dos homens, ou seja, os homens que falarem mal de vocês, não temam isso. Nem vos turbeis pelas suas injúrias, pois eles rapidamente perecerão, mas a justiça de Deus e a salvação de Deus dura para sempre. Em Lucas 12, Jesus inclusive trata desse assunto. Ele diz assim: amigos meus, não temais os que apenas podem matar o corpo e depois disso nada podem fazer. Mas eu lhes mostro a quem deveis seguir, que é Deus, porque ele, depois da pessoa morrer, ele julgará os atos de cada um. Então é a ele que nós devemos seguir, queridos, porque aqui é algo temporário e todos vamos morrer. Agora, a eternidade, que é o que realmente importa, o que define, é o seu coração para com Deus. Então, valorize mais a sua eternidade do que a sua temporalidade.
O seu tempo aqui é muito breve. Agora, a eternidade, ora, a eternidade, essa sim vai ser uma vida longa. Então, decida por Deus sempre, escolha Deus sempre, porque essa é a vida que realmente será mais vivida. Em Lucas 22, por exemplo, um episódio triste na vida de Pedro, ele negou Jesus 3 vezes por vergonha e por medo, dizendo, olha, eu não conheço este homem. Que a gente não faça assim, né? Negar a Cristo, principalmente na nossa vida diária. Diante de um conflito, diante de uma decisão, escolha por Cristo. Sempre escolha seguir Jesus. E isso foi algo que Pedro aprendeu fortemente, que vale a pena seguir Jesus. Em Atos capítulo 4, por exemplo, os líderes judeus ordenaram que não falassem nem ensinassem mais no nome de Jesus. E o texto nos diz, mas Pedro e João, respondendo, lhes disseram, julgai vós, se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Você também não pode deixar de falar daquilo que você viu, daquilo que você experimentou, daquilo que você vive com Deus. E o texto diz, mas eles, os judeus, os ameaçaram ainda mais e não achando motivo para os castigar, soltaram-no por causa do povo, pois todos glorificavam a Deus pelo milagre que eles fizeram. Então, eles não titubearam, eles insistiram, nós vamos falar de Cristo. E no capítulo seguinte, Atos 5, eles novamente foram açoitados, foram fustigados porque continuaram anunciando Jesus. E o texto diz que, mesmo depois de sofrerem, mesmo depois de apanharem, por falar no nome de Jesus, diz que eles foram alegres, foram regozijando por terem sido julgados dignos de sofrer a afronta por causa do nome de Jesus. Então, queridos, esse é a alegria nossa, anunciar Jesus. Consequências que vierem após isso, boas ou más, não interessa. Não interessa. O importante é anunciarmos Jesus. E isso deve ser feito, o que é muito importante, muito mais com as nossas atitudes, o nosso comportamento, a nossa vida, do que com palavras. Porque a nossa vida fala muito mais do que as palavras. Se você tentar convencer pessoas com palavras, mas a sua vida mostra outra coisa, olha, queridos, não vai adiantar. Um grande homem de Deus, Francisco de Assis, diz, evangelize sempre e de vez em quando use palavras. Porque evangelizar basta você estar vivo, né? E vivendo Cristo, você está sempre evangelizando. E uma outra hora só que você precisa usar palavras. Então, queridos, não se envergonhe do Evangelho, jamais. Porque ele é o poder de Deus para a sua vida ser luz no mundo e sal da terra. Não se envergonhe jamais. Continue vivendo a sua vida, continue brilhando a luz de Cristo onde você for. Meus amados, que Deus os abençoe. A graça e a paz do Senhor.